No Café Rica de hoje a gente vai falar a respeito de promoção. Muita gente quer ser promovido na empresa, né? Quer subir de cargo e não sabe como faz para conquistar, né? Galgar novos cargos, crescer na profissão e etc, né? Acho que isso vale para tudo. E teve um colega nosso aqui do canal que até ele escreveu na semana passada, eu falei, vou até guardar o seu comentário para poder falar aqui. E eu lembro que eu tinha contado a história de um colega meu de trabalho, que ele fez diversas horas extras esperando, né, a tal da promoção dele vir e não veio, né? Quando chegou a hora das promoções acontecerem, várias pessoas foram promovidas, mas ele não, ele ficou revoltadíssimo. No final das contas, ele acabou até indo embora da empresa, né? Tão desgostoso que ele ficou. Bom, é o seguinte, gente. Não vai ser você fazendo hora extra ou puxando o saco de um chefe, apesar de que tem chefe que gosta, né? De puxação de saco, de fazer aquela famosa panelinha, né? Eu acho o seguinte, eu acho que tem que fugir de empresa assim. Empresa que promove fulano, beltrano, porque puxa o saco, porque é amiguinho, né? Não levando em consideração o mérito da pessoa, eu acho que tem que fugir de empresas assim, que são empresas nocivas, são empresas que não vão deixar que você cresça, entendeu? Eles sempre vão colocar a corja, a panela, não é panela, é um tacho, né? Então você tem que fugir de empresa assim. Como é que você faz para ser promovido? Eu acho que qualquer empresário, seja no meio corporativo e multinacional, ou empresário nacional brasileiro, ele vai querer promover alguém que ele perceba um valor, né? Um valor importante para ele. Por quê? Toda empresa, todo empresário, ele visa o quê? O lucro da empresa dele. Ele quer lucrar, né? Ele quer a receita, não quer só faturar, ele quer o lucro, né? Quanto que eu estou faturando, quanto que eu estou lucrando, quanto que eu gasto de staff, quais são as minhas despesas principais, né? É isso que ele quer ver. Então, ele só vai promover uma pessoa quando ele consegue perceber um valor naquele indivíduo que para ele é primordial para o negócio dele, entenderam? Então não adianta você fazer mil horas extras. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer 1.000 horas extras e não vai ser promovido. Você vai ser, na verdade, um burro de carga, né? Você vai ser um escravo daquela empresa. Por exemplo, multinacional, uma coisa que faz muito isso com a pessoa. A pessoa acha maravilhoso, né? Estou trabalhando numa multinacional. O que é multinacional, na verdade? A multinacional é um grupo de acionistas que, via de regra, não estão no Brasil, não está no Brasil esse grupo, né? Está fora do Brasil, muitas vezes é formado por pessoas de várias regiões do mundo, e o único intuito deles é identificar quanto está valendo a ação dele, quanto que ele está lucrando naquele ano fiscal. É isso que interessa para ele. Para ele não importa você. Por mais que essas multinacionais e o RH, muitas vezes, né, divulguem planos que se importa com o funcionário, que o funcionário é muito importante, é tudo balela, gente. O que importa mesmo é o lucro que aquela unidade, no caso Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, está dando para aqueles acionistas. A partir do momento que não der o lucro que eles estão esperando, eles vão pensar duas vezes e mandar todo mundo embora, PT, saudações e tchau. Eles não estão preocupados com vocês, tá? Isso tudo é balela. Então, via de regra, uma multinacional, por exemplo, ela quer lucrar, ela quer escravizar, quer arrancar o teu sangue e dane-se se você está sacrificando tua vida pessoal, se a tua esposa está achando ruim, se teu marido está achando ruim, se teus filhos não veem você, pouco importa. Se você não consegue descansar o tempo suficiente, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em fazer o negócio deles andar e ter o lucro que eles esperam. Aí, uma vez por ano, eles pagam o famoso PLR, né, ou distribuição de lucros, que é uma migalha que eles dão para você perto do faturamento, né, trilhardário deles, chega a ser uma vergonha, né? Eu acho até que não tinha que ser permitido uma coisa dessa, né? Uma empresa, bem, tudo bem, ela dá um emprego, mas ela paga uma ninharia, paga uma migalha, te arranca o sangue da pessoa. Muita gente fica com problema psicológico depois, né, e etc., por conta dessas empresas que arrancam o sangue mesmo. E pior é isso, né? Pior são os chefes de multinacional. Você já viu? Eu já fui chefe de multinacional, mas eu não era imbecil, né? Não era uma topeira, porque eu sabia como é que funcionava a coisa. Então, por exemplo, quando tinha avaliação de desempenho dos meus funcionários, eu dava nota máxima para todos, mesmo que não merecia. Ah, não merece, mas eu dou. Eu dou, porque o dinheiro vem lá dos caras, entendeu? Já os caras já ganham pouco, já se matam de trabalhar, eu vou ficar enchendo o saco? Não, eu dou nota máxima para todo mundo. Eu sou bem dessas. Por quê? Porque eu conheço o esquemão do negócio, entendeu? Então é isso, já foi só um parênteses que eu fiz. Eu não tenho raiva, não, de multinacional, não é isso, mas eu acho que as pessoas precisam
ter consciência. Acho que você vai trabalhar numa multinacional, mas você vai trabalhar consciente de como funciona o esquema do negócio, tá? Até para você não fazer papel de boba, ficar se matando de trabalhar, aí chega numa avaliação de desempenho, você pega um chefe mais, né, meia boca, topeira, vai querer te nivelar por baixo, não vai querer, vai te sonegar o dinheiro, né? Como se o dinheiro saísse do bolso dele, né? Que isso, acionista, meu querido, nem sabe quem é você, né? Então, assim, eles precisam perceber um valor em você, de tal sorte que para o negócio você seja imprescindível. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Você tem que agir como se você fosse chefe. Sabe o cargo que você quer? Você tem que agir como se você fosse chefe. Como é que o chefe age de uma multinacional, por exemplo, de uma empresa, né? Como é que ele se veste? Como é que ele fala? Como é que ele manda e-mail? Como é que ele se relaciona com as pessoas, né? Ele é do tipo que fica fazendo fofoquinha no café, né? Ou é o tipo de pessoa que está sempre pronta a ajudar, uma pessoa que procura se relacionar bem com as pessoas, não bate de frente, porque isso é uma burrice dentro de empresa, você tem que procurar sempre olhar o lado da pessoa, né? Mesmo que o cabra tenha problema no pinto e não esteja conseguindo funcionar em casa, provavelmente ele vai descontar isso no trabalho, ele vai querer exercer a macheza dele, né? No trabalho, e principalmente em cima de você. Então, você tem que aprender a ter esse jogo de cintura e se comportar como chefe, se vestir como chefe. Mas, Fernanda, o meu cargo é de auxiliar de alguma coisa. Tá bom, mas se vista como chefe. Vá trabalhar como tal. Arrume o seu cabelo, faça uma maquiagenzinha, sabe? Se vista adequadamente, né? Se você almeja aquele cargo, se vista como tal. Aprenda a escrever direito, isso é muito importante. É um horror. Você vê umas pessoas escrevendo e-mail, parece um tripão, assim, cheio de erro de português, pelo amor de Deus. Tem corretor ortográfico, né? Eu sei que nosso idioma é complicado, a gente erra muitas vezes. Mas bota no corretor, o próprio Outlook, que as empresas utilizam, tem corretor, né? Aprenda a escrever, a estruturar um e-mail, seja objetivo. Isso é outra coisa muito importante. Seja objetivo, tanto com os teus superiores, com os teus pares, ou em reuniões. Tem gente que fica rodando e não consegue falar. Roda, 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 roda e não consegue se expressar. Aprenda a ser prático, objetivo. Eu lembro uma vez que essa parte da comunicação é muito importante, por isso que eu bato muito na tecla, né? Que a gente estava com um problema e a gente precisava comprar um equipamento. E era um equipamento da TI, tá? Caro. Na época, não lembro quanto, uns 60 mil reais. Faz muito tempo. É como se fosse agora uns 200 mil. E a gente precisava comprar. E aí o meu chefe falou, não, ele não vai querer gastar esse dinheiro de jeito nenhum. Imagina, eles brigam por quantos centavos, né? E eu estava vendo que precisava realmente daquele equipamento, porque o negócio podia entrar em risco. Então, o que eu fiz? Eu efetuei as cotações, já vi quanto que ia custar cada coisa. Entrei na sala dele e falei, olha, é o seguinte, fulano, seu fulano, presidente da empresa, é o seguinte, seu fulano, a gente está com um problema num tal armazém, e se a gente não tomar uma providência, eu não quero entrar aqui na sua sala para dizer que a tua operação parou. Está parada e eu não tenho previsão de quando vai voltar. Eu lembro que ele arregalou o olho e falou, o quê? Eu falei, é o seguinte, a gente precisa trocar tal equipamento, eu já fiz as cotações, custa X. A gente precisa fazer isso. Eu não quero entrar aqui para falar que a tua operação parou. Ou seja, a operação parada para ele é dinheiro que ele está perdendo. Na hora ele falou, quanto é? Está aprovado, pode comprar. Na hora. Ou seja, a comunicação é muito importante. Mas assim, eu fui muito objetiva. Eu já entrei na sala dele falando, eu não quero entrar aqui falando que a tua operação parou, eu preciso comprar esse equipamento. Eu fui séria, né? Então, a forma como você se coloca nas reuniões, objetiva, como você se comporta, o teu porte, a tua postura, né? De acordo com o cargo que você almeja, é fundamental. Aliás, você precisa também procurar o que esse cargo, por exemplo, precisa. Ah, eu preciso falar inglês fluentemente. Eu preciso ter uma escrita de inglês muito boa, eu preciso me relacionar muito bem com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com as pessoas dos outros setores. Eu preciso ter um conhecimento XYZ, eu preciso ter um curso tal, eu preciso ter uma pós-graduação. E você precisa ir atrás disso, obviamente. Eu sempre fui uma pessoa que procurei fazer diversos cursos. Eu lembro que no Café Rica da semana passada, que eu mostrei minha carteira de trabalho, muita gente ficou muito focada no valor, né? Ah, Fernanda, mas naquela época, R$ 1.200 era não sei quantos salários mínimos. Essa não é a realidade das pessoas, gente. Mas naquela época também o discurso era o mesmo. Os tempos são difíceis, não tem emprego, é difícil, desde que o mundo é mundo. Eu lembro que eu estava assistindo aquela novela Terra Nostra, lembra dos italianos quando vieram para cá? Já era uma época de recessão, sem emprego, indústrias falindo, as pessoas desesperadas por emprego, sem dinheiro, tudo isso. Então,
Acho que no Brasil, pelo menos, desde que o mundo é mundo aqui no Brasil, né, gente? Desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, não é verdade? A coisa é complicada, então você não pode ficar presa nesse tipo de coisa. Você tem que fazer o teu, é traçar a tua meta e ir em frente como se fosse um míssil ali. Então, se a minha filha viesse me perguntar isso, era essa aula que eu ia dar para ela. É o que eu estou falando para vocês hoje. Um beijo.